O vídeo de hoje é mais um episódio do nosso aquário Nano Reef sustentável, aquele aquarinho onde eu mostro para vocês que é possível ter um aquário de corais e peixes muito bacana, colorido, saudável e principalmente sem tirar nada da natureza, apenas com corais e peixes cultivados, galera. Então é isso aí, hoje vamos falar um pouquinho dos corais novos que eu adicionei, alguns produtos novos que eu estou utilizando, um sal novo que eu estou testando nesse aquário, mas antes da gente começar o vídeo e rodar a vinheta, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e quando acabar o vídeo deixa lá nos comentários o que você achou desse conteúdo, tá bom? Então bora lá começar mais um vídeo do nosso aquarinho. Bom pessoal, então eu vou deixar a parte dos corais mais no final do vídeo, vou começar aqui falando um pouco para vocês dos produtos novos que eu estou usando nesse aquário, alguns testes que eu estou fazendo aqui. E a primeira modificação que eu fiz nesse aquário foi o sal, né? A realidade é que hoje o nosso nitrato ele continua muito baixo, tá? O fosfato também, então eu não tenho feito muitas TPAs, tá bom? Tenho feito uma TPA ali mensal, mais ou menos, tá? E a última TPA que eu fiz com um sal novo, um sal que eu nunca tinha utilizado, tá? Que é o Royal Nature, o modelo Ion Balance, se não me engano, tá? É aquele do saquinho da embalagem preta. Eu estou testando esse sal aqui, tá? Eu já utilizei, na verdade, muitos sais aí ao longo da vida de hobbyista. Já utilizei fauna marinha, aquaforest, que é o que eu uso aqui nos cultivos, né? Tropic, já usei Reflower, já usei muitos sais diferentes, tá? Esse da Royal Nature eu nunca provei, nunca utilizei. Eu sei que a Royal é uma ótima marca, já utilizei testes deles, algumas coisas próprias da Royal, tá? Alguns produtos, mas o sal nunca eu tinha utilizado e eu decidi fazer um teste aqui no nosso naninho. E a ideia é passar para vocês aí o meu feedback ao longo dos meses de utilização desse sal. Como eu falei, por enquanto eu fiz apenas uma TPA, então não posso falar muita coisa ainda desse sal. O que eu posso dizer foi que eu vi que realmente ele diluiu bem rápido, foi bem fácil de fazer a diluição dele, bem tranquila. A água ficou bem cristalina, bem rápido, mas por enquanto é essa impressão assim que eu posso passar baseado no que eu já utilizei, pelo menos dessa uma vez, né? E nitidamente, né, os corais estão bem, né, não teve nenhuma piora, pelo contrário, está tudo certo, tudo cada vez mais melhorando, né? E vamos ver aí ao longo do tempo se esse sal vai trazer um resultado diferente aí pra gente, né, ao longo das próximas TPAs. Como eu falei, as TPAs estão bem espaçadas, então talvez leve um tempo para a gente poder analisar isso, essas mudanças, mas já queria deixar registrado aqui para vocês que eu estou testando esse sal diferente aí. Por enquanto tenho gostado bastante, vamos ver como vai desenvolver o aquarinho aí. Quero mais pra frente fazer um ICP desse aquário também, tá? Para ter uma ideia, porque hoje eu não faço reposição de elementos traços. Hoje eu só estou usando o carbocálcio, né? Que é uma reposição de KH e cálcio, nada além disso. Então, eu até estava querendo colocar umas gones, mas estou esperando, vou fazer o ICP, vou pensar o que eu vou fazer no quesito elementos traços, porque como eu estou espaçando as TPAs bastante também, a TPA já não está servindo muito como reposição de elementos traços nesse aquário, né? Porque eu estou fazendo TPAs pequenas e bem espaçadas, então não estou acreditando que esse aquário está rico em elementos traços, né, por conta disso. Então estou evitando, estou esperando para colocar as gonióporas, beleza? Mas dito isso, estou testando esse sal, vamos ver o resultado que ele vai trazer. Por enquanto estou bem satisfeito, os corais estão super bem, não sentiram nenhuma diferença da mudança de sal. Então vamos continuar aí utilizando o sal da Royal nesse aquarinho e passando aí para vocês as minhas avaliações, as minhas percepções, tá bom? Outra coisa nova que eu estou usando nesse aquário são os produtos lá do Jorge, da Nossa Microvida, né? Os copépodes rotíferos, que ele tem reproduzido lá na empresa dele. E eu queria comentar que, na verdade, assim, já tem, acho que pelo menos uns 2, 3 meses, né, que o Jorge entrou em contato comigo, né, querendo me mandar alguns animais desses, né, alguns copépodes rotíferos para eu testar aqui. Né, já tem alguns meses que eu fiz uma primeira dosagem desses produtos dele aqui. E aí, sempre conversando, obviamente, converso bastante com o Jorge, a gente troca muita ideia, o cara é muito gente boa. E, cara, eu gostei bastante do primeiro teste que eu fiz, coloquei aqui. Uma preocupação inicial que eu tinha era se isso ia acabar aumentando muitos nutrientes. Em partes para esse aquário não seria de todo ruim, né? Porque ele está com os nutrientes baixos. Mas, via de regra, os alimentos de corais, né, eles tendem a subir bastante os nutrientes do aquário. É uma coisa que eu, pessoalmente, não gosto muito. Vocês sabem que eu não costumo alimentar os corais aqui, então foi um teste que eu queria fazer para entender se ia ter algum impacto, né, nos nutrientes do aquário, se não ia, o que ia acontecer. E realmente, na primeira dosagem que eu fiz dos produtos dele, eu joguei 2 garrafas inteiras nesse aquário aqui. E uma coisa assim precisa ser dita, é impressionante
a concentração de microvida que o Jorge consegue nessas garrafinhas dele. Cara, é surreal, assim. Há muitos anos já utilizei muitas marcas diferentes, né, de copépoa, de rotífero, esse tipo de alimento vivo e natural. Cara, mas sempre vinha assim, água e uma ou outra pontinha, um outro bichinho nadando. Cara, o produto do Jorge é excepcional, assim, a densidade, a concentração desses animais na água, né, na garrafa que ele entrega, eu nunca vi na vida. Então isso é muito bacana, é muito importante, porque a gente sabe, querendo ou não, né, seja para alimentar ou não os animais, independentemente disso, né, o zooplâncton, a microvida, ela é fundamental, né, para a estabilidade de um sistema de recife de corais, né, ela é fundamental para toda a cadeia ecológica do recife de coral, e dentro do aquário não é diferente, né, eles vão ser a base de muita coisa. Então é interessante, por mais que no próprio aquário já se desenvolva sozinho esses animais, né? Já naturalmente a gente tem a microvida nos aquários, a gente não é necessariamente obrigado a adicionar, né, uma coisa como essa, um produto como esse do Jorge, para ter a microvida no aquário, mas é uma adição, é um boost, né, um grau muito bacana aí, que pode ajudar, auxiliar aí no seu aquário. E aí, como eu falei, eu fiz o teste, coloquei 2 garrafas inteiras aqui e não houve nenhuma mudança de nutriente, então me mostrou que é uma coisa bem interessante, porque é um alimento muito nutritivo, natural, feito de maneira sustentável e que não vai impactar tanto os seus nutrientes no aquário. Então é uma opção muito bacana para quem quer alimentar os seus corais diretamente, ou às vezes tem algum peixe que é mais chatinho para comer. Isso aí vai ajudar pra caramba, galera. E aí, além dessa dosagem inicial que eu fiz há uns meses atrás, de 2 garrafinhas, há umas 2 semanas atrás eu fiz também uma dosagem nova, né? O Jorge me mandou aí mais uma garrafinha para eu colocar aqui nesse aquário. E assim, você pode adicionar à noite, tá? Se você quiser aí na sua casa. Aqui, geralmente eu não estou à noite aqui na Coral Cultura, né? Então eu acabei adicionando de dia mesmo, né? Os peixes vão predar, normal, mas também é o que a gente quer, né? Mas você pode eventualmente dosar à noite, porque se você tem muito peixe, né? Eles vão acabar comendo todo mundo ali na coluna d'água, não vai sobrar muita coisa. Mas como aqui eu tenho pouco peixe, acabou que eu não me preocupei muito com isso, os próprios corais se aproveitaram também. E fiz essa adição mais uma vez, adicionei uma garrafa inteira nesse aquário de uma vez, não tive modificação nenhuma nos nutrientes. Então, para mim foi uma coisa muito interessante, aí uma vantagem muito bacana desse produto, beleza? Além disso, ele também é enriquecido, né, com microalgas. Acho que agora ele está usando astaxantina também para enriquecer esses animais. Então, cara, é um alimento bem completo, bem natural, muito interessante aí de se utilizar, na minha opinião, bem melhor que os alimentos industrializados, tá bom? É isso aí, vamos seguir aí observando, né, como é que tá o desenvolvimento, essa adição aí desses produtos. E para quem se interessar, quiser adquirir os produtos do Jorge, a gente vai estar trabalhando aí para colocar os produtos dele no site da Coral Cultura, tá bom? Dessa forma, se você quiser comprar um coral e já aproveitar para adquirir um kit de microvida para alimentar os corais ou os peixes ou aumentar a biodiversidade aí no seu aquário, você já consegue fazer tudo diretamente pelo site da Coral Cultura e a gente faz o mesmo envio para você, paga o mesmo frete para você receber os corais e os alimentos vivos, beleza? E não deixem, obviamente, também de seguir lá o Jorge, eu acho que o arroba dele é nossa.microvida, se não me engano, tá bom? Então sigam ele lá, dão aquela moral ali para ele, que o cara é show de bola, parceiro demais. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho dos animais novos que eu adicionei aqui. Começando pela nossa ilha de mushrooms e ricórdia. Na verdade, assim, aquela ricórdia que estava virada para o lado de trás do aquário, eu comentei com vocês no último vídeo desse aquarinho aqui, né? Eu desvirei ela, então descolei ela, girei e colei de novo, tá? Porque estava muito feio, ela estava só a base dela virada para quem olha o aquário e a boca dela virada para trás, então dei uma giradinha nela. Ficou bem aqui, bem virada pra gente. Vamos ver se ela vai se manter assim ou se ela vai se virar de novo. Assim como as anêmonas, né, as cicórdias, os mushs, rodáctilos, cossomas, né? Eles também andam, então a gente não controla muito esses caras, tem que deixar eles meio à mercê da própria vontade, né? Mas beleza, achei que ficou bacana essa viradinha. Um outro mush muito top, galera, e muito diferente que eu adicionei. Talvez agora aí, nessa imagem aberta não dá pra ver, mas eu vou colocar umas imagens de perto dele aqui, que é um Rhodactis Blue, tá? Um Rhodactis bem azul. Aquele tipo de coral, como todo coral azul, ele vai ter seu destaque mais na luz branca, mas é um tipo de mush bem difícil de encontrar nesse padrão de cor, né? E é legal porque ele traz esse contraste muito show, né, entre as cores quentes que a gente já tem aqui, né, do Rhodactis laranja, da ricórdia mais avermelhada, do Jawbreaker laranja, do Jawbreaker amarelo que está aqui. Então ele traz um contraste muito legal de uma cor diferente aí, uma composição bacana nessa rocha. Eu acho que está sobrando agora espaço para mais uma córdia ou mais um mush aí nessa pedra, para a gente deixar depois o espaço para eles crescerem e se expandirem aí nessa rocha, né? Mas gostei bastante. Em breve teremos muda desse carinha também no site, tá? Não aguentei, galera, mas a primeira muda eu tive que pegar para mim. Foi mal. Mas vai ter em breve aí algumas mudinhas desse cara disponível para vocês no nosso site também, tá bom? Dito isso, eu adicionei alguns outros corais também, na altura média aqui desse nosso aquário, né? Mas mais para a parte aqui
da direita, acho que da direita de vocês aí que estão olhando. Ainda esse canto aqui continua vazio, como eu falei, porque eu quero fazer o canto das gonióporas, mas pretendo adicioná-las mais adiante aí nesse aquário. Por enquanto vou segurar a mão nas gônias, tá bom? Então aqui nesse lado de cá eu fiz uma adição de 2 novos zoanthus. Eu botei um zoanthus Stargazer, que é um zoanthus muito legal também, é aquele tipo de coral que ele pega no detalhe, né? Que você, quando você olha de perto, você percebe cada detalhezinho, cada linha, né? Cada traço daquele animal. E aquilo conquista, né? Traz um charme muito bacana. Então, coloquei uma mudinha de Stargazer. E lá atrás, um pouco mais pro fundo ali, coloquei também uma mudinha de Goblin Fire, tá? Que é o nome desses zoantinhos aqui, que ele é vermelho, né? Tem os cílios vermelho e o centro verde. É uns zoantinhos bem legal. Ambos também você encontra muda lá no site da Coral Cultura, galera. Beleza? Um outro coralzinho bem bacana que eu adicionei aqui para fazer uma duplinha com a Blasto que a gente já tem é essa Blasto Elsie Red, né? Então essa Blasto Mussa vermelha que eu coloquei aqui atrás, né, dessa Blasto verde, achei que deu um contraste bem legal entre verde e vermelho, ficou bem bacana, né? Essa Blasto verde, né, não sei se vocês lembram, mas quando eu adicionei ela aqui, eu até comentei com vocês que ela não estava muito legal nos tanques de cultivo. Eu trouxe ela aqui para tentar ver se ela melhorava. Ela está melhorando bem devagar, mas ela está longe de estar no 100% dela, mas é um coral, né, como vocês já sabem, que já entrou aqui não tão bem. Foi um coral justamente de teste para ver como ele ia reagir aqui. Ele tem melhorado, mas muito devagar. Vocês podem perceber até que a própria Blasto nova já está mais inflada, né, que essa Blasto verde que está aqui há mais tempo, mas tudo bem. Ela segue viva, não está perdendo tecido, então sinal que ao longo do tempo aí ela vai melhorar. No outro lado dessa Blasto, eu adicionei o primeiro coral incrustante desse aquário, tá, galera? Eu estou evitando um pouco colocar corais incrustantes, eu gosto muito, mas estou evitando colocar nesse aquário. Mais pra frente eu vou explicar um pouquinho do motivo disso, mas eu botei um incrustante aqui na rocha, tá? Esse incrustante, ele é, na verdade, também o primeiro SPS, né, tecnicamente falando, que a gente colocou nesse aquário, que é uma Styloconiella banana. Styloconiella é um gênero, né, de coral espécie incrustante. Elas lembram até as montíporas, né, incrustantes, mas é um gênero diferente. E esse é um coral bem bacana porque ele tem um contraste fantástico, né, de amarelo, então ele tem um fundo bem amarelo e os pólipos são vermelho, meio alaranjado assim. Então é um coral muito legal, cresce muito bem, incrusta bastante, né, e traz esse contraste aí bem diferente de cor para o nosso reef. E o sexto e último coral que eu adicionei aqui no nosso aquário foi um Chalice, tá? Eu sou muito fã de Chalice, já falei isso pra vocês aqui. Chalice pra mim é o coral que talvez tenha mais variações de todos os corais, acho que mais que Zoanthus e Palitoa. Os corais são assim, tem uma variedade não só de cor, mas de formato muito grande, é muito legal, texturas diferentes, né? E esse Chalice é um tipo, como eu já falei pra vocês anteriormente, né? Chalice é um nome genérico para muitos corais diferentes, muitos gêneros diferentes, né? E esse é um Chalice que a gente chama de Mycedium. É um Chalice que ele tende a crescer em forma de prato, mas ele forma algumas protuberâncias nos pólipos, ele faz umas bolotas, assim, não é uma bolha tipo bounce, mas ele forma uma bolota, assim, bem grande, né? Vocês vão poder ver aí nas imagens, onde ele agrupa os pólipos, né? Então é bem interessante, um formato bem interessante. Além disso, né, o contraste de cor desse coral, mais uma vez, é muito, muito importante, muito legal, né? Porque ele tem um verde com os pólipos amarelos, bem amarelos, então é um coral bem brasileirinho, assim, né? Ele é verde e amarelo pra caramba. E no próprio tecido dele, eu vou mostrar aqui nas imagens, tentar pegar os detalhes. No próprio tecido dele, ele tem uns brilhinhos, como se fosse uma purpurina, um glitterzinho, né? Nesse tecido verde dele, que, cara, dá um charme muito legal. Mais uma vez, né? Aquele coral que, quando você olha nos detalhes, ele fica ainda mais bonito, fica ainda mais interessante, né? E eu coloquei ele aí ao lado da nossa Micromussa Red, para dar aquele contrastezinho bacana aí no reef, mais uma vez, pensando sempre nesse jogo de cor, que é muito importante. E bom, galera, eu acho que em relação aos nossos corais novos, né, as novidades nesse aquário, tem sido isso. Já estou começando a pensar nessa rocha aqui de cima, né, pensando em adicionar alguns SPS. Uma coisa interessante falar é que eu, pessoalmente, acho até que devo adicionar alguns SPS, e quando eu falo SPS sem acrópora, tá? Só SPS de fácil manutenção. Mas estou achando que eu vou acabar adicionando antes os SPS do que as gonióporas. Vou deixar as gonióporas por último, justamente porque eu falei, né, que tem essa questão dos elementos traço, essa questão hoje do meu nutriente está bem baixo, estou fazendo um pouco a TPA, então não estou querendo arriscar agora colocar os gonis aqui, mas os SPS vai ser bem mais tranquilo porque eles não têm uma demanda tão alta de elementos traço, vão acabar consumindo mais aí KH e cálcio, mas como eu já estou com a dosadora e o carbocálcio rodando aí, vamos que vamos, né? Então eu quero aqui uma sugestão de vocês, né? Deem uma olhada depois no nosso site, na aba de SPS, vejam o que tem lá de coral interessante, ou às vezes alguma espécie que você tem aí no seu reef, e manda aí nos comentários, né, quais SPS eu deveria colocar nesse aquário aqui. Pretendo não colocar só nessa rocha de cima, mas nos cantos também das rochas intermediárias, tá? Então,
Estou contando aí com a sugestão de vocês de quais SPS aí eu posso colocar nesse aquário para poder dar um volume a mais aí, né? Terminar de preencher, não terminar porque ainda tem muito espaço para ser preenchido, mas continuar preenchendo aí os espaços desse layout. E é isso aí, pessoal. Como eu falei, quero fazer ICP desse aquário. Quando eu fizer, vou trazer aqui para vocês também, tá bom? Uma análise desse ICP. Mas por hora, fica aí essa atualização do nosso aquarinho. Talvez um vídeo um pouquinho mais curto essa semana. Mas espero que vocês tenham gostado. Deixem suas sugestões, né? Deixem suas opiniões se vocês estão gostando desse aquário, se ele está ficando legal. Eu pessoalmente estou muito satisfeito com ele. As coisas estão desenvolvendo, os corais estão crescendo e é sempre bom poder observar isso, né? Tamo junto, um grande abraço para vocês e fui!